Glória ao Senhor. Cumprimento a igreja com a paz de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Felizes nós estamos mais uma vez, estamos na casa do Senhor, né, irmãos? Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Abra a tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 3, a palavra do Senhor, versículo 13. Capítulo 3, versículo 13 do livro de Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor é dado ao Senhor. Glórias a Deus. Amém? Glórias a Deus. A palavra do Senhor que diz assim: E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12, para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades, e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, o filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filho do trovão, André e Felipe e Bartolomeu, e Mateus e Tomé e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, o que o traiu. Senhor, és aqui, ó Pai querido, Deus Santo, e como cantar Espírito com a o que podia, Pai, com tudo com ignas, que comia destruída. Ora, pecoveria, comia, comunica, e com tudo que conduzir com a Deus, a glória, Deus Santo. És aqui, Senhor, a tua palavra, Senhor. E eu peço, Senhor, esta noite, fala comigo, fala com a tua igreja, Senhor. O Senhor conhece da tua misericórdia, da tua graça, o coração de todos de cada um, Senhor. Então eu peço, Senhor, fala com cada um de nós esta noite, através, Senhor, da tua palavra. O Senhor conhece, Senhor, e sabe as nossas necessidades, Senhor. Então eu peço, Senhor, esta noite, venha nos encher, Senhor. Venha, Pai querido, Deus amado, preencher, Deus, a nossa alma com a tua palavra, Senhor. E que esta noite, Senhor, seja manifesto, Senhor, a tua glória sobre a vida da tua igreja, sobre a vida de cada um que está esta noite, Senhor. Porque tu sabes, ó Pai, o que cada um de nós precisamos, Senhor. Se alguém aqui precisa, Senhor, de uma cura no corpo, Senhor, de alguma enfermidade, Senhor, a tua palavra, Senhor, venha curando, Senhor, esta noite. Esta pessoa venha sair desta noite, ó Deus, curada, Senhor. Senhor, enfermidade na alma, Senhor, que causa angústia, tristeza, Senhor, venha tocando esta noite, e venha curando, Senhor, e venha, papai querido, Senhor, a tua palavra, libertando, Senhor, da opressão, ó Pai, porque, Pai querido, Deus amado, Deus santo, muitas das vezes, ó Senhor, temos sido oprimidos, Senhor. Senhor, misericórdia. Senhor, intercede a como a sua na sua Espírito Santo, como foi no dia de Pentecostes, Senhor. Esta noite celebrando a tua igreja, porque esta igreja, Senhor, ela faz menção do teu nome, Espírito Santo, porque sabemos, ó Espírito Santo, que sem o Senhor nada somos, sem o Senhor nada podemos, levar. Eu dia só, e o Senhor tem, ó Espírito Santo, a liberdade neste lugar. Tira, Senhor, o cansaço espiritual, o cansaço do corpo, Senhor, a
Santo, Espírito Santo. Renova, Senhor, esse brado ministério e faz esse meu brado mais. Senhor, toca, renova, resolveria, Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Senhor, em tua parácia, nem pecondarária, me arredondando, Senhor, esta noite. Glória, Pai. Glória a Deus. Minha família esta noite. Renova, Senhor, a tua igreja espiritual. Porque o Senhor chamou, Pai, para fazer a tua obra. Glória. E a tua obra, Senhor, é acima de tudo em nossas vidas, ó Pai. Renova, Senhor. Rei canto, rei da caçúbia. Rei salve, Aleluia, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Senhor. Quebrando, Senhor. Eu dou, Senhor, a tua igreja esta noite, Senhor, mais uma vez. É que eu te peço, Senhor, para a glória do teu nome, ó Pai. E a igreja diga amém. Amém. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Papai, e come presto chi che proprio da sui che coro. Ora che proprio sabrá súbia. A palavra do Senhor está nos dizendo esta noite, o Senhor, glórias a Deus. E quando o Senhor elegeu 12 homens naturais, carnais, para fazer a diferença. Queria eu hoje, esta noite, trazer uma palavra a respeito da família. O Senhor me deu esta palavra e o Senhor bradou da minha alma que não deixa de ser uma palavra a respeito de família, esta palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. E o Senhor, irmãos, Ele vem falando aqui conosco que Ele subiu ao monte, a palavra está dizendo, Ele subiu ao monte e chamou para si os que Ele quis, e vieram a Ele, e nomeou 12 para que estivesse com Ele, e os mandasse a pregar. Glórias a Deus. A palavra do Senhor, ela fala para nós que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Glórias a Deus. Por que a palavra do Senhor fala desta maneira? Irmãos, Jesus Cristo, o ministério de Jesus, ele começou quando Jesus fez 30 anos de idade. Quando Jesus, João Batista estava batizando ali no Jordão, Jesus ele podia ter ido até João Batista aos seus 20 anos. Mas tudo tem um tempo perante o Senhor. Tudo por isso que eu sempre digo, e sempre vou dizer que a palavra de Deus é tudo com ordem e com essência. Deus ele não faz, irmãos, de qualquer maneira. Deus ele não põe a glórias a Deus algo sobre mim, sobre você, que nós não vamos dar conta. Quando João Batista está pregando no deserto, quanto tempo você acha que João Batista pregou? Quanto tempo você acha que João Batista batizou ali no Jordão? Pastor, muitos anos. Não, irmãos. João Batista, ele viveu 30 anos de idade. 30 anos. Sabe quanto tempo foi o ministério de João Batista? Foram 6 meses. Mas foi um ministério tão poderoso
Glória a Deus, Senhor. Muitas das vezes, nós questionamos: ah, mas eu estou tanto tempo na igreja e eu não estou fazendo nada. Ou outras vezes estou fazendo tanto para a igreja e não estou recebendo nada. Irmãos, aquele que Jesus mesmo deu testemunho dele, chamado João Batista, é a palavra de Deus que está falando, que o Senhor enviou um anjo na frente para preparar o caminho do Messias. E este anjo que o Senhor enviou é chamado ele de João Batista. João Batista, ele tinha 30 anos de idade quando ele começou a batizar no Jordão. E Jesus Cristo veio até João Batista um pouquinho antes de completar 30 anos de idade. Esse maracanta da basculhanta da bastei. Porque Jesus Cristo era 6 vezes mais novo do que João Batista. Irmãos, entenda na minha e na tua vida. Muitas das vezes o Senhor tem um chamado para mim e para você. Muitas das vezes a pressa do Senhor é grande. O Senhor pega você, levanta você e diz: vai e prega a palavra. E você tem aquela sede e você sai fazendo a obra. Quanto mais você faz, mais você quer. Quando Jesus chama para fazer a obra, mas deixa no banco. Não entendi, pastor, você vai entender. Porque Jesus, ele te chamou, mas ele quer te preparar. E por que, pastor, o outro foi antes de ser preparado? Não, é o candaracério, como era a baixaia. O meu e o teu chamado, há diferença muitas das vezes. Alguma coisa na minha e na tua vida há uma urgência, porque muitas das vezes, enquanto os homens estavam fazendo coisas para o mundo, estavam fazendo coisas, glórias a Deus, que desagradavam a Deus, ele estava em oração, ele estava ali, sendo preparado e não sabia. Mas quando o Senhor falou: vem, já pega e ponha no campo de batalha. Por isso, irmãos, muitas das vezes, nós temos que estar sempre preparados. Nós não podemos dizer: eu vou me preparar para o Senhor. Nós temos que estar prontos, temos que estar preparados. Agora também há aquela pessoa que o Senhor chama, o Senhor diz: olha, você tem um chamado, você tem coisas grandes que eu quero fazer na tua vida. E você muitas das vezes está sentado, está esperando, e a hora do Senhor está passando, e você não está enxergando o que Deus quer com você. Você está esperando: não, Deus falou que vai acontecer, mas você não tomou um passo, não deu um passo, você não se pôs em oração, você não se preparou. E como que Deus vai fazer na sua vida? Glória a Deus, Senhor. Não, você vai entender a palavra. Porque tem ministérios nas nossas vidas que não tem que sair do chegar. Tem coisas em nossas vidas que hoje eu posso estar aqui. Amanhã o Senhor pode me levar para outro lugar e deixar alguém neste lugar. Porque a obra, ela não pode parar, ela não para. Mas o Senhor, ele muda as pessoas. Nós, como obreiros, como pastores, como diaconisas, diáconos, na presença do Senhor, na presença do Senhor, nós temos sempre que estar preparados e com a nossa mente aberta. Para o que, pastor? Muitas das vezes, irmãos, nós queremos estar aqui. Aqui está cômodo para nós, aqui está bom. Eu estou dentro de casa e está tudo perfeito para mim. Mas o Senhor, muitas das vezes, ele quer revolucionar a história de outros através de você. Você tem que estar preparado para o momento que o Senhor dizer assim: olha, vai para outro estado, vai para outra cidade, vai quem sabe a outro país. Você tem que estar preparado para ir. Você não pode estar pegado ao seu cantinho, você não pode estar pegado à sua cama que você dorme, ao cantinho que você ora. Você tem que estar preparado como João Batista. Como era a vassoura na baixaia. João Batista, irmãos, ninguém levanta a vassoura na baixaia. Diz: olha, João, vai pregar. Não, João Batista, ele nasceu como chamado. E quando ele estava pronto para ir pregar, ele não foi esperando alguém dizendo: vai, João. Ele mesmo foi para o deserto, ele mesmo foi fazer a obra. E as pessoas vinham até ele. E eram 3.000 almas que eles batizavam por dia, eles seus discípulos. Glória a Deus, Senhor. Muitas das vezes nós queremos que Deus faz algo em nossas vidas.
Mas nós estamos parados. Não, Jesus falou, mas não marcou tempo. Sim, Jesus não marcou tempo, mas talvez o seu tempo era ontem. Talvez o seu momento era ontem. Você esperou demais de tomar uma posição perante Deus. Vai chegar um momento, irmãos, que a igreja vai ser arrebatada, vai ser tomada da terra. Arrebatamento quer dizer ser tomado. E vai chegar um momento que a igreja vai ser tomada da terra. E se você ficar esperando a ser preparado, e a igreja subir antes? Nós precisamos entender. Você acha que Jesus vai estar esperando eu e você até quando? Jesus ele não vai estar esperando. Jesus ele já preparou a igreja. Eu sempre digo, irmãos, que nós, assim como a palavra, nós temos que viver longe, como se fosse o último dia, dizendo: Senhor, eu estou pronto. Quando nós dissemos desta maneira, irmãos, nós estamos vigiando o que falamos, nós estamos vigiando o que fazemos, nós estamos vigiando, irmãos, de todas as maneiras, e sempre com o coração voltado para Deus, porque é Ele que chamou, é Ele que quer fazer, é Ele que vai levar a igreja. Glória a Deus, Senhor. Muitas das vezes, nós esperamos demais. João Batista, quando chegou aos seus 30 anos de idade, você não vê a Bíblia falar de João Batista antes, só fala de quando Isabel estava grávida dele. Depois você não vê falar. Mas João Batista, ele foi para onde? Ele saiu da sua casa e foi para o deserto. E no deserto, ali onde ele estava, ele vivia vestido com peles de camelos, com cinto de couro sobre os seus ombros. E ele vivia comendo gafanhoto e mel silvestre. Ele estava no deserto, ele sabia o chamado dele. E ele estava no deserto dizendo: Jesus, quando estiver no teu momento, me levanta. Jesus, quando estiver no teu momento, eu aqui estou pronto, eu estou olhando, eu estou buscando. Jesus, quando estiver no teu momento, para eu falar do teu amor, para eu pegar o arrebatamento ou o arrependimento, eu já estou pronto. Glória a Deus, Senhor. Ele fez 30 anos. Quando ele fez 30 anos, aí você veio falar de João Batista. João Batista pregava no Jordão, João Batista pregava no deserto. Viu muitas almas que se rendiam aos pés do Senhor através de João Batista. Via muitas pessoas a se arrepender dos pecados, das falhas, através de João Batista. E João Batista já mergulhava eles. Por que, irmãos? Porque era o arrependimento de alma. E João Batista, ele não pregava como nós pregamos. Você sabe a pregação de João Batista. Raça de víbora, quem vos ensinou, fugir a ele vindouro. Quantos nós pregaram, irmãos, raça de víbora nos dias de hoje? Quantos ficam dentro da igreja? Ah, o pastor está me humilhando, o pastor está me ensinando, irmãos. Se nós ouvíssemos João Batista pregar, irmãos, e quando João Batista pregava, o povo dava glória. Quando João Batista pregava, o povo dizia: fala, João, fala que o teu povo ouve, por quê? Porque ele sabia que não era um qualquer que estava pregando, mas era aquele que a palavra de Deus chama e fala que o anjo veio preparar o caminho do Messias. E João Batista está ali pregando, quando venceu os seus 6 meses de ministério, veio a ele o Messias. Glória a Deus, Senhor. Ele mesmo estava pregando a respeito do Messias. Virás após mim aquele que eu não sou digno de desatar as correias das suas alparcas. E veio Jesus. Quando Jesus desce as águas, Jesus vai para o deserto, e sendo levado pelo anjo para o deserto para ser provado. Muitas das vezes, irmãos, o crente ele não quer passar por prova, ele não quer passar por luta. O crente, não, eu sou cristão, eu estou na igreja, eu não posso ser provado desta forma. Por que eu estou na igreja? Estou acontecendo tanta coisa. Porque se estou na igreja e está sobrevindo tanto problema, tanta luta. A minha Bíblia está dizendo para mim e para você que o nosso mestre, ele foi batizado e foi levado diante pelo Espírito para o deserto para ser provado. E muitas das vezes, vamos pegar para
O Senhor está permitindo na minha e na tua vida uma prova para que haja um crescimento. E muitas das vezes nós não compreendemos, muitas das vezes nós não entendemos o que Jesus está fazendo. E a primeira coisa que pensamos é em parar, é em desistir, é em largar do orado. Mas não é isso que Jesus quer. Glória a Deus, Senhor. Jesus quer de nós, assim como João Batista. Não importa, Senhor, eu vou fazer. Jesus aparece, Jesus também, irmãos, já estava perto de completar os seus 30 anos. E Jesus veio ser batizado por João. Quando começa o ministério de Jesus Cristo, está encerrando de João com 6 meses, irmão Maiara. Prova, pastor, para mim. Quando Jesus, depois do batismo de Jesus, vem até João, aqueles que serviam ao rei. E ali João Batista pregou para eles e falou à mulher que Herodia não é digno de tomá-la, que a mulher do seu irmão é pecado. Foram até Herodes falar para Herodes. Herodes, ele já ouvia falar de João. A Bíblia está dizendo para nós que Herodes, ele tinha medo de João. E aí, irmãos, o que acontece? Mas o ego dele não podia ser manchado. Aí então ele manda prender João, mas a Bíblia está dizendo que ele manda prender João, mas ele não mexe com João. João está ali na prisão, glórias a Deus, mas Herodes não está tocando em João. Mas quando João chega no palácio, a mensagem de João muda. Quando João chega no palácio, que aponta ele diante de Herodes, a primeira palavra que ele diz: ei, você está em pecado, você tomou a mulher do seu irmão, a mulher que não era tua, e você não pode tocar, porque a mulher do seu irmão está em pecado, você não quer. Glória a Deus, Senhor. Aí o diabo brava no coração de Herodia. E na festa, na oportunidade que ela teve, ela usa a filha dela para destruir João. Mas por quê? Porque havia um propósito de Deus. O ministério de João chegava ao final. Agora vamos entrar no ministério de João. O ministério de João foi um ministério que ele pregou a palavra. João Batista, você não viu ele curar. João Batista, ele não pregou Marabachá, não levantou um paralítico, ele não ressuscitou um morto, ele não curou da lepra, não. Jesus com Marabachá. João Batista, ele pregava o arrependimento. Nós temos sim que se dedicar cada dia mais para que Deus venha usar-nos na terra. Se você ama o ministério que Deus colocou sobre as suas costas, pensa mais para Deus usar. Peça a Deus, Senhor, eu quero ser usado na cura, eu quero ser usado sim na libertação, Senhor. Mas a maior dádiva que nós vimos na palavra através de João é que João ele não orou para procura, ele não orou para libertação. João ele entregava a palavra. E a Bíblia está dizendo para mim e para você que como João Batista não houve, não haveria profeta na terra. Então, irmãos, muitas das vezes nós precisamos tão somente dedicar-se ao Senhor. É passar as madrugadas a fio, é passar noites a fio, é passar dias dentro da baixaia, matando a carne. Uma das coisas que nós temos costume de dizer é: Senhor, eu não aguento, mas isso eu não consigo, isso eu não posso, isso eu não vou. Irmão, nós estamos colocando impedimento no ministério que Deus colocou sobre nós. Glória a Deus, Senhor. E João Batista, o povo vinha a ser batizado, e batizava João Batista, mas os seus discípulos, quase 3 mil almas por dia. Quantas vieram? Porque eles esperavam, muitos deles esperavam a profecia, e quando João Batista veio, eles achavam que João Batista era o Messias, mas João Batista sempre pregou o arrependimento e sempre explicou que ele não era o Messias, mas o Messias viria para ser batizado por ele. Glória a Deus, Senhor. Então, você conhece e sabe, na festa de Herodes, Herodia pede para que a filha pede para Herodes a cabeça de João. O ministério de João Batista se encerrou. Aí começou o ministério de Jesus. Eu não sei porque Jesus está falando assim conosco esta noite, mas não se acomode no lugar que você está.
Tenha sempre o seu desejo. Se você ama a obra de Deus e deseja fazer a obra de Deus, não se apegue ao seu canto, porque o seu canto decanta lá baixar, está preparado na glória. Aqui na terra nós temos que caminhar, aqui na terra nós temos que marchar. E marchar, irmãos, muitas das vezes nós não estamos fazendo. Marchar, muitas das vezes estamos esperando que alguém vai do nosso lugar, que outro se levanta e vai. Mas eu não posso, eu não isso, eu não aquilo. Jesus me dá condição para eu fazer a obra dele, mas eu não uso a condição na obra de Deus. Eu faço sempre outras coisas, porque eu estou sempre colocando desculpa, eu estou sempre colocando obstáculo. Estou dizendo para Jesus, põe a eu em primeiro lugar, que eu não vou fazer. Muitas das vezes não há crescimento espiritual, porque não há disposição para fazer o ministério de Jesus. E Jesus, então, irmãos, ali, ele sobe ao monte. Depois que ele estava no monte, depois que ele foi tentado, que ele foi provado, começa o ministério de Jesus. Jesus, ele ficou 29 anos no anonimato. Você deve falar de Jesus quando ele tinha 11 anos de idade, e ele estava ali no templo junto com os príncipes, os sacerdotes, aqueles que se achavam grandes, aqueles que achavam que conheciam a lei, que conheciam a Torá, que conheciam os pergaminhos. E Jesus, chegando para as crianças, sem ter tocado nenhum deles, Jesus está pregando para aqueles que se achavam grandes. Você vê Jesus somente neste momento, depois você não vê Jesus mais. E aí Jesus aparece, já perto de completar os 30 anos. Fala para mim, pastor, que quando ele foi batizado ele não tinha 30 anos. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Quem sabe? A água em vinho. Você sabe que quando a mãe de Jesus veio até ele e disse, o vinho acabou, ele disse, o que tem eu contigo, mulher? Não era meia-noite, foi antes da meia-noite. E ele pegou, então depois mandou, e ela foi até os empregados, você conhece a história, e disse aos empregados, faz o que ele disser, porque ela sabia que Jesus não ia deixar daquela forma, não ia deixar o noivo ser envergonhado, não ia deixar a festa se acabar. Ela sabia quem ela criou. E quando ali, irmãos, então você conhece o mistério de Deus, Jesus então manda eles encher as talhas d'água. E quando eles enchem as talhas d'água, dada a meia-noite, quando fez a meia-noite, Jesus completou 30 anos. O ministério do sacerdote começava aos 30 anos. Não era antes de depois, aos 30 anos começava o ministério do sacerdote. E quando Jesus completou os 30 anos, virou a meia-noite, aí Jesus transformou a água em vinho. Aí você começa a ver ali os movimentos do Senhor. Você começa a ver os milagres de Jesus. Tudo é ordem, irmãos. Eu sempre digo, nós temos para a obra de Deus, temos que ter ordem e decência em tudo. Muitas das vezes a gente é criticado porque muitas das vezes, irmãos, eu falo a verdade para você. Eu sou muito, glórias a Deus, eu exijo de mim mesmo, da minha casa, lá na testemunha, os meninos da testemunha, eu exijo horas. Por quê? Eu posso vir 7 horas para a igreja? Posso. Moro muito longe, mas posso vir 7 horas, 7h10, talvez hoje eu vou dizer assim, hoje eu não vou pregar, hoje eu não vou ter oportunidade. Eu posso ir 7h20 para a igreja? Posso, mas aí eu vou estar agradando vocês? Talvez ninguém se importe, mas em Cristo. Eu tenho que pensar primeiramente nele. Depois eu penso na minha esposa e depois nos meus filhos. A gente tem que sempre querer agradar primeiramente a Deus, acima de tudo, porque é Ele, é por Ele que aqui estamos. Glória a Deus, Senhor. Nós não podemos, irmãos, fazer de qualquer maneira as coisas para Deus. A nossa dedicação para Deus, ela tem que ser acima de tudo. E nós, como homens da casa, nós temos que sempre nos colocar primeiro a ordem. As irmãs chegam lá vasculhando, lá baixar. Eu sei que chega o momento da tarde e olha, a partir de agora eu vou arrumar as crianças, vou me preparar para a igreja. Nós temos que ter essa ordem em Cristo. Para quê? Para nós agradarmos ao Mestre. E Jesus, irmãos, ele sobe, a palavra de Deus está dizendo que ele subiu ao monte.
E ele chamou para si os que ele quis. Traz agora, pastor, esta palavra para nós. Ele mesmo disse: ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não os trouxer. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos entender. Quantas pessoas seguiram Jesus? A Bíblia está dizendo sempre, quando Jesus ia ao monte, a multidão seguia ele. E por que ele vai escolher para fazer a obra? Ele chamou só 12. Por que ele vai fazer a obra? Ele não chamou a todos que seguiam ele não chegou na multidão e disse: olha, separa 12 aí, velho. Não. Ele não fez desta maneira. Ele já havia passado a beira do mar. Estava ali Pedro e o seu irmão André. A Bíblia está dizendo que eles estavam lavando as redes. Depois da pescaria, da pescaria maravilhosa, que a palavra está dizendo, e ele disse: segue-me, larga tudo e segue-me. A partir de hoje eu vos farei pescadores de homens. E a Bíblia está dizendo mais para frente, ele passa, e ele vê João e André e Tiago. E ele diz: segue. E por aí ele foi escolher. Ele foi escolher esses homens. Não era de qualquer maneira. O que tem isso para nós, pastores? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Senhor. Deus está dizendo para mim e para você o valor que eu e você tem. E muitas das vezes nós não estamos enxergando este valor. Muitas das vezes nós estamos deixando que os outros venham a nos julgar, que os outros venham dizer quem somos ou que podemos ter de Cristo. Quando ele chama esses 12 homens, pastor, e Judas Iscariote não estava neste carro, ele está dizendo, e também Judas subiu com ele no monte, mas ele não sabia, o pastor sabia. Mas a palavra tinha que ser cumprida. Isaías profetizou que ele seria traído por um dos seus amigos. Muitas das vezes, irmãos, nós não damos o valor que nós temos perante o Senhor. O ministério, talvez você fale: pastor, mas eu sou louco na igreja. Qual é o ministério dos louvores? Como que a Bíblia chama quem louco? Levitas. Eles estão na Bíblia Sagrada. Por que Jesus escolheu 12? Você pode entender a Bíblia Sagrada, que você vai ver desde o livro de Gênesis, que sempre o nome de Jesus é 12. A promessa de Deus, a vida de Abraão, se cumpriu na fonte de trigo e veio de Jacó. Não é verdade? São milagres de Deus. Jesus, quando chama os discípulos, chama os 12, simbolizando as 12 tribos de Israel. Não era um número qualquer. E dentro desse número, irmãos, lá está o que você pode não acreditar: o meu e o teu nome. Quantos milhares de milhões, com sabedoria, talvez muito mais do que você, com voz muito mais do que você, com unção muito mais do que você. Mas Jesus te escolheu para adorar o nome dele. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Das 12 tribos, a que mais revolucionou com coragem e graça e unção foi as tribos dos levitas. As tribos dos levitas, irmãos, eles faziam aquilo que os outros 11 não tinham coragem. Qual era o primogênito? Simeão. Era para a tribo de Simeão fazer a diferença. A tribo de Levi, você pode ler a Bíblia, que a tribo de Levi ela está entre os 6 ou 7. Não eram as primeiras. Mas eles faziam a diferença onde eles estavam. Eles tinham coragem de enfrentar o inimigo. Quando Jesus olhou para eles, quando atravessaram o Jordão e entraram em Canaã e foram distribuir as verdades, as heranças, Jesus disse: a tribo de Levi não vai ter herdade. Não, eles vão ter um lugar para eles, mas a terra vai os alimentar. Os demais, as 11 tribos, vão alimentar os levitas. Porque dessa tribo eu vou levantar sacerdotes, dessa tribo eu vou levantar
aqueles que não adoraram o meu nome. Você está entendendo o que Deus está falando, irmãos, mais uma vez? O Senhor está falando para nós que quem louva o Senhor faz a diferença na terra. É quando alguém me diz assim, você é cantor na igreja? Não, eu não sou cantor, eu sou levita, é diferente. Muitas das vezes você não dá valor ao teu chamado. E quando você abre a porta, os céus se põem em pé para receber o teu louvor. Mas você precisa crer no teu chamado. Glória a Deus, Senhor. Você precisa crer quem você é. Porque o pastor tem na igreja operador, já presbítero. Eles todos nós saímos da tribo de Levi. Você pode ler a Bíblia Sagrada. Somos sacerdotes perante o Senhor. Mas eu tenho que dar valor, você tem que dar valor no teu chamado. Ah, pastor, mas eu só sou o diácono, irmão. Tem valor para Cristo. O diácono é cantar dos servos levantados por ali, que cantaram os discípulos. Um deles, irmãos, fez algo tremendo. Um deles chamou a atenção do inferno, que se reuniram contra ele, aonde já pastor, se levantaram contra Estevão. Quem foi Estevão? Estevão, irmãos, ele era um diácono da igreja, mas a Bíblia está dizendo que ele era cheio do Espírito Santo. Ele pregou dentro da sinagoga, aonde ele passava, o inferno se inquietava com ele chamava a atenção do inferno. E quando ele passava, irmãos, as pessoas diziam: olha lá, é Estevão, ele prega com sabedoria, ele fala com eloquência, ele fala sendo usado pelo Espírito Santo. É a diferença de quem dá valor no teu chamado. Glória a Deus, Senhor. O presbítero, onde está, pastor? Quando Paulo começa a escrever as suas epístolas, Timóteo quem era? Timóteo já era um presbítero. E o presbítero, Jesus está dizendo para o presbítero, para que a igreja deposite sobre o presbítero a unção da cura. E nós não temos orado pela cura. Nós precisamos entender o que está em nós, o que Jesus depositou sobre nós. Se nós não darmos o valor de quem somos, como que o céu vai se reverenciar? Como que o inferno vai bater continência para você? Não, igreja. Nós precisamos entender o nosso chamado. O chamado de missão, de missionário, né? O pastor que anda lá baixo. É importante na igreja. Qual é quem que revoluciona lá fora o nome de um ministério? É o pastor Cerebarabassuiando lá vai. É o missionário. É aquele que sai para fazer missão. Ele sai para fazer missão, irmãos. Ele deixa a sua casa, se não precisa. Ele estaciona a sua família e diz: olha, fica aqui, não sai daqui, mas eu vou lá. E muitas das vezes nós estamos fazendo. Estamos hoje para evangelizar. Ninguém que dispõe mais evangelizar. Não, o pastor tem que estar na frente. Não discorda. Mas em todo passo da igreja, nem todo pastor pode estar, ou tem que estar, ou precisa estar. Nós precisamos saber e entender quem somos perante Cristo. Glória a Deus, aleluia. Quem somos e para que fomos chamados. Jesus ele chama 12. Esses 12, eles não fazem história, não. Eles fazem missão. E eles seguem ao raiz. Pastor, de onde Judas fez história? Judas, através de Judas, foi cumprida a promessa, a palavra de Deus, que se cumpriu em Judas, quando ele traiu Jesus, era necessário se cumprir. Nós precisamos, irmãos, entender quem somos perante o Senhor. Ah, pastor, mas eu sou. Enquanto você pensar que você é apenas um que louva dentro da igreja, não tem como Jesus depositar em você uma unção para fazer a diferença. Enquanto nós não entendemos que nós somos um diácono dentro da igreja, um diaconista dentro da igreja, e não é só para eu ficar sentado, não, eu tenho que fazer algo para Cristo dentro da igreja, eu tenho que fazer algo para Cristo lá fora também. Nós vamos ficar estacionados. Quando nós somos presbítero e nós não
com Deus o que é o meu chamado, o teu chamado. O meu chamado, irmãos, é para confrontar o inferno. Um presbítero é para confrontar o inferno. Mas muitas das vezes não sabem o que foi derramado sobre si. E precisamos entender quem somos. Glória a Deus, Senhor. Porque a palavra de Deus está falando aos presbíteros para eles ungir e orar pelos enfermos. Jesus chamou esses 12, e a palavra está dizendo para estar com ele e para pregar a palavra. E Jesus deu a eles poder para eles orar por cura, por libertação, para que os demônios se sujeitassem a eles. Muitas das vezes não estamos mais pregando sobre isso. Muitas das vezes não estamos mais buscando os dons da cura, os dons da libertação para a igreja. Mas precisamos entender quem somos. Quando chegamos ao pastorado, Jesus está dizendo para nós: o pastorado é para completar o ministério. Não é porque somos pastores que nós vamos sair abrindo a igreja. Não é isso. O ministério que eu estou dizendo é o ministério pessoal que foi depositado em nossas mãos. É o ministério que foi depositado sobre nós, pastores. O ministério que é para fazer a diferença. Mas nós temos que entender, a primeira coisa nós pastores, pastor Rafael, é se dispor para nós. É se dispor para fazer algo para Cristo. Não é somente nós esperar o dia do culto, não. Eu tenho culto na minha igreja, tal dia, tal dia, tal dia. Eu tanto lá, tal. Não é assim. Eu tenho que entender quem sou. As pessoas precisam de visita e muitas das vezes só esperam que não vai. Precisamos entender que nós somos chamados para fazer. E precisamos. Ontem na mensagem Jesus falou sobre o ministério, sobre a igreja. Mas se nós nos disponhamos como igreja, se disponhamos a fazermos como igreja, muitas das vezes espera que só um vai, não é assim. Se for depositado sobre o pastor Rafael, os dons do Espírito Santo chamaram o ouro sobre a cabeça, então o pastor Rafael tem que ir, senão ele está negligenciando a obra. A irmã Érica está negligenciando a obra. O pastor ele não só cuida da sua casa, só da sua família, não. Nós temos sim que ser pastor primeiramente dentro de casa, mas nós temos que sair e fazer a obra. O irmão está precisando, eu fiquei sabendo que o irmão está precisando, eu vou lá estender as mãos, o irmão está precisando de orar por cura, eu vou lá orar por ele. Mas enquanto eu ficar esperando o outro ir, quer dizer, eu estou deixando o meu ministério pessoal para trás. Jesus ele chama corajosos e pessoas dispostas. Se nós olharmos pela Bíblia Sagrada, esses homens que subiram com ele ao monte, que ele escolheu, e a Bíblia se dá os nomes deles, você pode ver que quando Jesus chama Simão, Jesus já chamou ele de Pedro. Pedro, a pedra pequena. Não é isso? Jesus disse a ele: sobre esta pedra edificarei a minha. Vai fazer diferença, Pedro. Jesus chama João. Olha, Jesus chamou André no mesmo dia que Pedro. Por que Jesus não falou da mesma forma com André? Jesus chama Tiago e João. E a Bíblia está dizendo que Jesus chama eles de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. E você vê que dentro dos 12, esses 3 fez a diferença. Esses 3, eles se dispunham a fazer a obra. E no entanto que eles tinham uma comunhão. Eu acredito, irmãos, que aonde Jesus estava em oração, mesmo eles não sabendo orar como Jesus, eles estavam por perto de Jesus. Os outros estavam desapercebidos, enquanto Jesus caminhava sobre a terra. Porque quando eles chegaram ao Monte das Oliveiras, a última oração de Jesus com eles, Jesus dobra o joelho junto com os homens. Mas ele olha para trás e ele vê que algum daqueles não podia ouvir o que ia sair da boca dele. Então ele chamou 3 mais preparados: Pedro, Tiago
Irmão, os filhos do trovão e a pedra pequena. Ah, pastor, eu quero ser usado. Se dispõe. Jesus vai te usar na cura a partir do momento que você orar por cura. Jesus vai te usar na libertação a partir do momento que você orar por libertação. Como que nós vamos saber se Jesus vai me usar se eu não fazer? Ah, pastor, eu não vou visitar, eu não tenho conversa, eu não tenho conversa, vai lá e ora. Fala, irmão, eu vim aqui orar na sua casa, vamos orar, entra em oração, tira a palavra, deixa Deus usar, orou, eu não tenho conversa, Deus, amém, Deus abençoe. Estou partindo, mas você foi fazer o livre do Senhor. Glória a Deus. Nós precisamos entender quem somos, irmãos, perante Cristo. Ah, eu só vou se o pastor mandar. Não, mas o pastor não é assim, não vamos ser assim, não, nós não somos assim. Não, nenhum de nós, obreiros, temos que esperar o pastor mandar, não. Aí eu estava orando aqui, o Senhor falou comigo, eu estava precisando. Pastor, eu posso ter, irmão. Você já perdeu tempo, você já era para estar orando pelo irmão. Você já era para estar sendo usado por Deus. Mas muitas das vezes não tem, irmãos, a iniciativa de fazer. E precisamos ter. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Senhor. Numa igreja em Campo Grande, tinha obreiros. Na igreja tinha média de uns 6 pastores ou 7 no altar. Os pastores chegavam na igreja e ninguém queria abrir culto. Dobravam-se o joelho e oravam. Para quê? Para o pastor chegar e ver que eu estava orando. Aí o que aconteceu? Foi envergonhado pelo ímpio, irmãos. Por quê, pastor? Chegou, irmãos, o ímpio na igreja e eu esqueci o nome dele, que era dono do mercado, eu fiz anúncio para ele. Eu não lembro agora. Ele chegou, irmão, na igreja e envergonhou os pastores que estavam no altar. Ele, irmãos, era frequentador da igreja, ele não tinha aceitado Jesus como Salvador. Só que todas as vezes que ele chegava na igreja, ali 7 horas, já tinha alguém orando no altar. Já tinha alguém orando para abrir o culto. E ele chegou e olhou no relógio 7 horas. Ele sentou na cadeira, ficou esperando se alguém ia movimentar, alguém movimentou, ele foi quietinho lá no altar. Ele pegou o microfone do altar, pastor Rafael, e desceu do altar, dobrou na frente do altar e bateu o microfone, está ligado. E ele começou a orar. O pastor entrou na igreja. O pastor entrou na igreja, o pastor não ficou bravo com ele, não, dobrou o joelho do lado dele e orou com ele. Depois da oração, o irmão deu o microfone para o pastor, eita Jesus, aí a pena caiu. Mas você acha que Jesus, ele era uma pessoa que ele não era obreiro da igreja, mas ele tinha compromisso. Ele naquele dia, Jesus permitiu daquela forma e se agradou com ele. Você acha que não? Os pastores ficaram, pastor, mas estavam dando, mas espera, você chegou, tal hora. Que hora nós começamos o culto? Eu sempre digo isso, eu aprendi, irmãos, na forma que muitas das vezes as pessoas diziam que era carrasco demais, o meu pastor, que era isso, que era aquilo, mas eu aprendia. Eu observava, o meu pastor nunca precisou eu chegar no culto e ele dizer para mim assim, olha, irmão, vai para o culto, não. Eu olhava se não tinha ninguém na tribuna. Eu sabia que ele estava do lado orando 6, eu vou dizer para você, você podia chegar 6 horas na igreja e já estava de joelho. Com ele eu aprendi a ter um compromisso de hora. E quando era 6:30, eu, irmãos, assim, Deus, ele é maravilhoso em nossas vidas, eu não sou melhor do que ninguém. Só que começava a observar quando Deus se agradava daquilo que as pessoas faziam espontâneo para ele. Então, quando era 6:30, irmãos, eu começava a oração no microfone. Eu orava 1 hora. E ainda eu a começar o culto, né? Eu não sei lá, não, mas eu indagava o hino da água e Jesus fazia a obra. Ou eu chamava depois, antes de eu tinha de dar 7:30, 5 para as 7, eu chamava a igreja, você põe de pé, vamos orar, toda a igreja junto pelo ministério. E toda a igreja orava 5 minutos pelo ministério, pelo pastor presidente da obra. Nós não podemos, hoje, se o pastor não limpou para orar, amém, pior ainda, não. Mas não precisamos esperar alguém. Se Jesus, irmãos, ele chamou você, porque ele depositou em você a confiança que você ia fazer mais do que ele. Glória a Deus, aleluia.
Glória a Deus, Senhor. Eu sei que o culto está parecendo uma reunião de obreiros, eu sei disso, mas eu não posso deixar de entregar o que Jesus me manda entregar. Eu não ia pregar hoje, não. Vocês sabem que eu não prego domingo, é muito difícil. Mas madrugada, orando pelo presbítero Márcio, o Senhor falou para mim. E aqui estamos. Deus, irmãos, Ele quer que nós sejamos espontâneos para Ele. Deus, Ele quer que nós façamos a diferença, e não é só lá fora. Aqui dentro também. Mostrar para Jesus que eu quero. Glória a Deus, aleluia. Pastor, essa semana eu vou fazer de tudo, mas eu vou na casa pelo menos dos 2 irmãos na semana. Irmãos, se o pastor não pede para alguém visitar, não vai. Estamos certos? Não. Não, eu sou, não, cara, se precisar de mim, eu estou pregando, se precisar de mim, eu estou. Não, irmãos, não é assim. Nós precisamos entender, Jesus, Ele chamou esses 12. Você presta atenção, irmãos, pela palavra do Senhor, já estou encerrando. Que enquanto Jesus não mandou eles ir, eles não foram. Mas quando eles foram, eles mostraram a obra, eles chegaram falando para Jesus. Pedro chegou para Jesus e disse: Senhor, até os demônios se sujeitaram a nós. Quer dizer, Pedro estava ali fora, Jesus operou milagres através dele. Jesus disse: não se alegra, Pedro, pelos demônios se sujeitar a nós, mas se alegra pelos que saber que o teu nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Foi crucificado, quando Jesus ressuscitou, quando Jesus subiu ao céu, na exceção, aí eles entenderam o que eles tinham que fazer. Jesus, ele subiu ao céu. Da mesma forma que os discípulos, nós temos um chamado. Para nós hoje, biblicamente vendo, eu creio que não tem apostolado. Nos nossos dias, não. Tem outros mundos se titulando apóstolo, mas não tem noção de apóstolo. Parou nos 12. Por que, pastor? Para ser um apóstolo, ele precisa, primeira coisa, ter visto Jesus. Nos nossos dias, ter visto Jesus face a face. Né? Não foi. Então, irmãos, é um dos primeiros passos. Pedro, ele viu, caminhou, viu Jesus operar. Judas desceu a sepultura com a sua desobediência e com sua traição. Levantaram o outro, mas não foi por Jesus. Foi pelos homens. Jesus então lá na frente, 40 anos depois, Jesus chama quem? Chama Paulo para completar os 12 discípulos. E completando os 12 discípulos, quem foi desses 4, desses 3 homens que depois que o irmão de João foi decapitado, ficou João, Pedro e Paulo. Pode ver a Bíblia Sagrada. Assim, relato de um dos discípulos que fez. Mas mais do que esses 3, você não vê. Eu sempre vou dizer para você já ouviu eu dizer esta palavra. Irmãos, muitos se dispõem e Deus faz a obra e honra. É por isso que Pedro, João e Paulo fez a diferença. Nos nossos dias não é diferente. Jesus me fala que eu tenho que ir para tal lugar, mas eu vou dormir, descansar e esperar o dia. Vem outro, se dispõe em fazer aquilo que era para você. Quando vem estar lá onde era para você estar, e você diz: Senhor, Jesus disse: eu te mostrei que você era, mas você não se pôs na posição. Então nós, irmãos, precisamos colocar. Nós precisamos entender que o chamado é por Ele, é por Deus. O nosso chamado é Ele que escolheu a cada um de nós. Quem aqui tem uma promessa de Deus? Glória a Deus, aleluia. Todos nós temos uma promessa. Mas se nós não vigiarmos, outros não vão receber esta promessa. E nós vamos depois ter que questionar com Deus. Não que devemos. Vocês estão entendendo o que Deus está falando para nós? Pedro, ele foi tão fiel a Cristo, pastor, mas Pedro negou. O momento que Pedro nega a Cristo é o momento que ele se converte ao Senhor. E Pedro se convertendo ao Senhor,
de coração, de alma. As pessoas, você já ouviu muitas das vezes a gente dizer, e você conhece a Bíblia, você sabe, as pessoas colocavam os enfermos na beira do caminho para que a sombra de Pedro passasse por cima e Jesus curava através da sombra. Paulo da mesma forma. Quando Pedro foi para ser crucificado pelo imperador romano, que prepararam a cruz para Pedro, Pedro diz: não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Então viraram a cruz, crucificaram Pedro de cabeça para baixo e decapitaram ele. Glória a Deus. João, quem foi João nas mãos do Senhor? João, ele foi lançado no caldeirão de óleo, foi lançado no pináculo do templo, mas deixou o livro do Apocalipse para nós. Quem foi Paulo na obra de Deus? Depois de Jesus Cristo, o maior missionário que a terra teve. Depois de Jesus. O que hoje vai-se de avião, vai-se de navio, vai-se de carro. Paulo, ele tinha três condições. O jumento tinha os navios da época e a outra era as canelas. E ele se locomovia, ele evangelizou um continente inteiro. Então, irmãos, o que Deus tem dado para mim e para você? Será que nós temos vigiado e feito da maneira que é para ser feito? Ou nós estamos esperando que o outro venha e faça? Eu creio que essa mensagem, ela não falou só com a igreja, ela falou comigo primeiro. Para quê? Para que eu conserte as minhas falhas. Mas que é para que eu entenda quem eu sou perante o Senhor. Sou falho, sim, mas o meu chamado é pastor. O teu chamado é levita. Se põe cada vez mais como levita. Se põe cada vez mais como obreiro da casa do Senhor. Pastor, mas eu sou diácono e eu não tenho a unção. Ele não tem porque não busca. Se buscar, tem. Eu sou presbítero, pastor, eu não oro procuro porque não quero. Ah, pastor, eu vou fazer a missão aí fora. Chame evangelizar aonde você for, não fique preocupado só com os seus afazeres, faça o que Jesus mandou. E Jesus vai honrar o teu chamado. Glória a E a Deus. igreja diga amém? Amém. E as palmas são para o